possamos nessa noite aproveitar cada minuto na presença do Senhor, porque para nós é uma alegria tremenda estar diante da presença desse Deus maravilhoso. Vamos orar mais uma vez, palmemos nossas mãos e falamos com o nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Deus querido, por estar na tua casa nessa noite, por estar em tua santa presença. Peço que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de nós, que possamos estar nos doando, Deus amado, nessa noite por completo para o Senhor. Que o Senhor venha receber a cada louvor, a cada adoração, cada oportunidade que for dada, Senhor amado, a cada um dos irmãos. Que o Senhor possa receber, Pai amado, porque tudo que nós fazemos nessa noite é para te engrandecer, te louvar e magnificar o teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço, meu Deus amado, e te agradeço em nome de Jesus. Grupo de louvor, cumprimento a igreja, louvado Senhor.
Aleluia. Salve os irmãos com paz do Senhor. Convido os irmãos para se colocarem de pés e a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodos, o seu capítulo de número 14. Êxodos. Glórias a Deus. Passo aqui mandando. Livro de Êxodo, capítulo 14. Está lendo do verso 1 ao verso de número 14. E traz por título: Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e agarram diante Então Faraó tirado os filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: por que fizeram isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E apontou seus carros e tomou consigo seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com a mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E chegando a Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, porque eles não temeram. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que Deus falou ao Egito, dizendo: veja-nos os irmãos aos egípcios, pois melhor foi servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos fará. Glórias a Deus. Quantos necessitam da oração da igreja? Oremos na voz do pastor Gisel. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Glorioso Deus e Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, nessa noite nós glorificamos a Ti pela Tua presença real entre nós. O Senhor tem falado conosco de uma forma poderosa, temos sido edificados, ó Deus, através dos louvores, da oração, da leitura da Tua palavra. Que o Senhor possa continuar, meu Deus, usando cada um dos Teus servos nas Tuas mãos, como instrumentos do Senhor para a edificação. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração diante de Ti e manifesta, ó Deus, o Teu poder sobre as nossas vidas. É o que oramos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. A economia que nós queremos apresentar, aqui inclusive na noite desse dia, estamos visitando o irmão Carla. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos nos confraternizar.
na presença do Senhor. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor com mais um hino para o grupo de louvor. Oração é alimento.
maravilhoso sentir a presença desse Deus. Não há nada melhor do que estar na casa do Senhor, adorar Ele verdadeiramente. Porque uma coisa nós aprendemos que quando entramos por essas portas, quando saímos de nossos lares e entramos nessas portas, Deus Ele já está aguardando a cada um de nós aqui. Quando chegamos aqui, a presença do Senhor ela já estava aqui aguardando a cada um de nós. É uma coisa que eu sempre digo: nós não podemos deixar para depois, ou na hora da pregação, ou na hora do louvor, mas a cada minuto que nós estamos aqui dentro da presença dEle, nós temos que louvar, engrandecer, adorar esse Deus verdadeiramente e mandar o nosso glória, o nosso aleluia para Ele, porque se nós nos reunimos nessa noite é para um propósito. O propósito único é adorar, engrandecer e buscar a presença desse Deus, conforme Ele foi conosco na terça-feira, um culto onde aparentemente parecia normal, mas Deus desceu nessa igreja e encheu esse templo com a presença dEle. Eu acredito que esse Deus Ele não mudou. Eu acredito que esse Deus Ele continua sendo o mesmo. E o mesmo Deus que falou conosco na terça é o Deus que está conosco nessa noite. E grandes coisas tem para fazer ainda no nosso meio. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite com a cooperadora irmã Carol. Vamos para o Senhor. Eu
Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite também com a irmã Isabela. Confia na igreja com o Pai do Senhor.
Seus irmãos com a paz do Senhor. Bendita misericórdia de Deus, estamos aqui para ministrar a sua palavra. Já agradecido ao Senhor Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor, que tem promovido esses espaços para que nós possamos ministrar a sua palavra dentro da sua casa. Vamos abrir novamente no livro de Êxodo, do seu capítulo 14. Esse é o segundo livro da Bíblia, no seu capítulo 14. Vamos ler apenas o verso 13 e 14, que diz dessa forma: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. Amém? Amado Deus e eterno Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para falar da Tua palavra, do Teu amor, da Tua misericórdia para com as nossas vidas, que o Senhor possa verdadeiramente atingir os corações nessa noite e que a Tua palavra possa verdadeiramente ser um alívio para aqueles que estão necessitados de ouvi-la, Senhor, e promover, Senhor, ações que sejam benéficas à Tua obra, em nome de Jesus. A Bíblia nos fala nesse capítulo que Deus anuncia a ruína dos egípcios. E até chegarmos aqui a Deus anunciar a ruína dos egípcios, nós temos que entender o que aconteceu anteriormente para que nós chegássemos aqui. Né? Quem é a pessoa responsável para que Deus coloque na sua mão a responsabilidade de chegar até esse ponto que nós estamos aqui? Nós vamos falar um pouco do chamado de Moisés. E a gente entende que quando Deus chama uma pessoa para uma obra, Ele peleja todas as lutas por essa pessoa, se assim convier a Ele. No ano do nascimento de Moisés, nessa época, os hebreus estavam no Egito, porque devido ao fato de José chegar cativo no Egito e ali se transformar em governador do Egito, Jacó foi para o Egito com toda a sua casa, com todos os seus filhos, com todos os seus servos, e ali se estabeleceu. Só que passaram muitos anos, e aí o que acontece? Essa geração de José, de Jacó, toda morreu. E aí era uma nova geração que estava ali, e o povo começou a pecar muito contra a santidade do Senhor também. E o faraó da época de José, que depois de Deus protegia José e colocou como governador do Egito, também morreu. E quem assumiu o Egito foi um outro faraó que não conheceu José, mas ele olhou e viu que o número de hebreus ali era muito grande, que estavam se proliferando demais, e aí ele ficou preocupado se eles não iam fazer uma rebelião e atacar o palácio dele, o governo dele, e tomar o Egito. Então ele fez um decreto que todo menino que nascesse deveria ser morto. Moisés nasce exatamente nessa época, que todo menino deveria ser morto. Então ele chamou as parteiras e disse: quando vocês forem fazer parte das hebreias, peguem toda menina, vocês deixam viver, mas todo menino vocês matam ali mesmo na hora do parto. Porém as parteiras temeram fazer isso, porque sabiam que era lidar com o povo de Deus, elas temeram a Deus e não fizeram isso. E os meninos continuaram nascendo, crescendo, e Faraó chamou as parteiras e disse: o que aconteceu? Não é para matar os meninos? Por que eles estão nascendo desse jeito? Ela disse: porque as mulheres hebreias, elas são muito inteligentes. Antes mesmo que nós chegamos à casa delas para fazer o parto, elas mesmas já tiveram seus filhos por si próprios. Então não tem como a gente fazer o parto e executar o que o rei está pedindo. Quando eu estava fazendo essa passagem, eu lembrei da irmã Daniela, quando ela foi ver a João Miguel, né, pastor? Falou assim: foi para o hospital do neném, que nós olhamos que tinha ganhado o neném, né? Uma coisa muito rápida acontecendo. Mas aí, então Deus protegeu essas mulheres, e Moisés então nasce um menino bonito, e a sua mãe consegue protegê-la por 3 meses. Depois ela não tinha mais condições de protegê-lo, porque os soldados egípcios iam de casa em casa, pegavam as crianças e jogavam todas no Nilo, né, para os crocodilos comer. Todos os meninos, eles mataram muitas crianças assim. Então ela tomou uma decisão difícil para a mamãe tomar, mas ela tomou essa decisão de fazer um cesto de juncos e ali dentro do mar, e colocar a criança ali dentro e colocar no rio Nilo.
tem testemunhos parecidos com esse também, né? Eu me lembro muito bem que há muitos anos atrás, quando o pastor Tálio estava para nascer, né? Quando começou a ser gerado, a mãe entrou em desespero, já deu esse testemunho aqui, por isso que eu vou falar, porque já deu esse testemunho. E que a mãe dele tentou abortá-lo por 2 ou 3 vezes, mas não conseguiu. Por quê? Porque era uma chamada de dentro do ventre da mãe. E ali o Senhor estava protegendo. Eu ouvi também um comunicado de um médico dos Estados Unidos, que é especialista em aborto. E ele fazia uma lei nisso aí. Porém, um dia, uma pessoa chegou para ele e disse: preste bem atenção, que eu vou te mostrar o que acontece com uma criança no ventre da mãe quando aplica uma medicação para fazer o aborto. E ele parou para ver. E quando ele parou para ver aquelas imagens, via que aquele ser indefeso, tão pequeno, que não tinha condições de combater nada, estava sendo bombardeado por um adulto com condições de destruí-lo e com uma medicação ainda. Então aquele ser pequenininho, ele tentava no ventre da mãe se movimentar e fugir daquela medicação, mas ele não conseguia vencer, porque ele era muito pequeno. Então a medicação atingia ele e ele morria. E quando esse médico viu isso, ele desistiu de fazer aborto e aceitou Jesus como Salvador. Ele mudou de vida, porque ele entendeu que com um dia que começa a gestação de uma mulher, a criança já tem vida. Ele acreditou que com 2, 3 meses isso não acontecia, mas a criança já tinha vida. Então ele ficou muito desesperado e nunca mais ele deu esse testemunho que ele se converteu. E aqui na igreja, quando a gente fala do pastor Tálio, a gente lembra que essas coisas aconteceram com ele também, mas Deus protegeu, para que hoje ele fosse o homem de Deus que ele é. Porque Deus tinha promessas no futuro para ele que ele não conhecia. Deus tinha projetos, e os projetos de Deus, irmão, ninguém destrói, ninguém elimina. Se ele tem um projeto com a sua vida, vai acontecer. Vai acontecer. E depois, então, passa-se os anos e a gente vê novamente uma outra situação dessa na igreja. Nós vemos a pastora Brunella, né, esperando o Jonathan, e lá vai fazer uma consulta no término da gravidez, e o menino está morrendo, o menino está morto, como é que é isso? Mas Deus diz assim, ela diz: Deus, eu não aceito. Deus diz: eu penso que Deus diz para você: nem eu aceito isso, porque esse é um projeto de Deus também. Esse também é escolhido. Está aí o som, já está trabalhando na obra do Senhor. E já pediu o pastor, não quero chocolate, eu quero uma Bíblia, eu quero dar uma palavra de salvação. Então já começa o ministério menino, porque tem uma chamada no ventre. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Então o que acontece? Essa criança, no dia 19 de agosto, depois da festa da mocidade, eu quero pedir aos irmãos que venham na festividade da criança, porque ele vai iniciar seu ministério mirim, dando uma palavra de salvação aqui, na casa do Deus que o chamou para isso. Então nós estamos treinando, porque não é o desejo da criança. Então, se desde pequena a criança deseja, a Bíblia fala que os pais têm que ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E se ela se propõe a isso, então vamos fazer isso. Vamos deixar Deus operar na vida das crianças também, porque Deus trabalha na vida das crianças, né? E a gente vê o tempo passando e depois também vê outra situação do filho do pastor Gisele, né? Mas a cooperadora do Carol, Deus ressuscitando dentro do ventre. Se Deus ressuscita uma criança de 3 meses dentro do ventre, será que ele não tem interesse? Você tem dúvida que tem uma obra para ele no futuro? Eu também não tenho. Mas o mais impressionante de tudo isso é que esses 3 fatos aconteceram pela oração de um homem. De um homem que tem intimidade com Deus, de um homem que conhece Deus. Então Deus tem o prazer também de poder operar esse milagre. Eu me lembro que na educação do Grande só pediu para eu colocar a mão na barriga dela. Eu coloquei, ele orou, eu só acompanhei. Irmã Carol, a mesma cena, mas o meu pastor orou, e a intimidade que ele tem com Deus faz com que esses milagres aconteçam dentro da nossa igreja, e nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque somos uma igreja pequena. Aqui em Padre Gabriel, talvez ele alguma coisa boa de Padre Gabriel, vem, porque aqui tem homens e mulheres de Deus que sabem fazer a obra de Deus, que procuram agradar a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então é notório que, se for fazer uma retrospectiva da nossa história, tem muitos milagres que aconteceram aqui e que ainda acontecerão, porque eu sei que Deus vai continuar fazendo, certo? Então a filha de Faraó, né, ela bota a mãe de Moisés, coloca Moisés no rio e segue o curso
falou assim, traz aqui. Ela se compadeceu do menino e viu que o menino só tinha 3 meses. Ele precisava continuar sendo amamentado. Então, aparece Miriam. Ela diz, olha, eu conheço uma mulher hebreia que pode ser uma de leite para ele. Se quiser, chama ela, chama. E ela deixou com a mãe de Moisés, Joquebede, cuidando dele por um período, pagando ela um salário, alguma coisa assim, né? Que pudesse sustentar a criança. Mas ali, Moisés estava junto com os pais, protegido. Depois ele cresceu um pouco, que já podia ir para o palácio. Então Moisés sai do meio da família dele e começa então a entrar no terreno do inimigo. Porque não era o faraó que queria matar Moisés? E como é que a filha de faraó, ou todos os meninos, ela entra com essa criança dentro do palácio? E por muita insistência, o pai permite que ela fique pequena ali. Então Moisés foi criado no terreno do inimigo. Mas eu me lembro também, quando eu estava montando esse sermão, que eu e a minha família também fomos criados no terreno do inimigo. Não foi, pastor? Terreno do inimigo. Nós estávamos no meio de centro espírita, onde as pessoas faziam macumba, obra de feitiçaria, coisa terrível perto de nós, dentro do centro, dentro de casa. A gente estava no terreno do pior inimigo que existe na face da terra. Que não era o rei, não era o homem, era o próprio Satanás com seus demônios. E nós não sabíamos o risco que nós corríamos, mas nós estávamos no terreno do inimigo. Mas um dia, quando nós já éramos crescidos, Deus disse, agora que vocês devem sair do terreno do inimigo. Agora chegou a hora de eu pegar um da família e trazer para a minha maravilhosa luz. Porque todos os outros, através desse trabalho, virá também para a minha maravilhosa luz. E eu vou mostrar a vocês a obra que vocês deverão fazer. E até hoje, nós estamos fazendo essa obra. E eu louvo o Senhor, porque um dos versos que o meu pastor mais primava no início da sua carreira ministerial era: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a gente observa que no lar de muitos crentes, as pessoas não estão trabalhando a palavra do Senhor, não estão trabalhando salvação. Tem vidas necessitando de salvação e estão se perdendo dentro das famílias. Mas no nosso caso, não. Ele aceitou Jesus e começou a fazer a obra de Deus e nos buscar também. E nesse processo, ele vem e monta um grupo de evangelistas e nos coloca na linha de frente junto com ele, e a gente vai aprendendo com ele tudo que eu sei hoje de Deus. Eu aprendi com o meu pastor. Eu aprendi. E ele teve a paciência de nos ensinar e nos preparar. E éramos 6 irmãos, vivos hoje, 6 irmãos, que cumprimos um ministério. Meu irmão Delcimar, se tivesse vivo hoje, já seria um pastor. Aí seria 5 pastores de uma família. 5 pastores. E José, se tivesse viado, seria o 6º pastor. Mas todos 5 ensinados por esse homem que está aqui. Então eu quero te dizer, valorize mais o seu pastor. Valorize, porque um homem que tem um trabalho desse para Deus, a pessoa que convidou eles para poder ir até a igreja e ouvir a palavra do Senhor, e aquele pastor que foi usado também, naquele dia Deus marcou um encontro com ele, e aí então salvou uma família inteira. Até a minha antiga macumbeira, chefona lá, que recebia tudo que é demônio de Jesus. Ele ganhou o pai para Jesus, a mãe para Jesus, os irmãos para Jesus, os avós para Jesus, e a tia feiticeira também. Então o que acontece? Deus operou grandes milagres na minha vida. E na vida do pastor Tavo, a maior besteira que a mãe dele fez foi tentar abortá-lo. Mas a coisa mais certa que ela fez na vida foi entregar na mão do pastor e disse: cria para mim. Porque ele foi criado completamente na proteção do Senhor e dos irmãos deles. Só ele se mantém na presença do Senhor, graças a Deus por isso. Então a gente vê que quando as pessoas são escolhidas por Deus, tudo pode acontecer. E Moisés foi para o terreno do inimigo, porque ali ele precisava aprender muitas coisas que Deus precisaria usar no futuro com ele. Ele não sabia, mas ele precisava. Então Moisés aprendeu toda a ciência do Egito, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, né? E aprendeu a ser um bom guerreiro também. E quando ele já estava bem preparado, eu penso que Deus disse: Moisés, agora eu tenho que te tirar uma outra obra. Então vou começar a arrumar um cenário aí para você fugir dessa cidade. E aí Moisés, já reconhecendo sua família hebreia, ele simplesmente foi de encontro a seus irmãos e viu um egípcio tentando matar o irmão dele, brigando por alguma coisa dessa natureza. Ele defendeu o irmão e matou o egípcio e enterrou, está tudo certo. Mas alguém viu e alguém delatou Moisés. Isso chegou no ouvido de Faraó. E ele então determinou a busca de Moisés para exterminá-lo também. Então foi a hora que Moisés teve que partir para o deserto. Existe um momento nas nossas vidas que nós temos que partir para o deserto.
Mas dependendo de como a gente entra nesse deserto, dependendo de como a gente entra, se a gente entrar com Deus, a vitória é no final desse deserto. Porque o deserto pode ser um lugar de sol escaldante, frio à noite, fome e sede. Mas se você entra com Deus, ele pode ser um lugar de renúncias, de reconhecimento de pecado, de humilhação, de proximidade com Deus, de relacionamento com Deus. Esse deserto pode te fortalecer tanto, que você vai entender por que Deus deixou você entrar nele. Eu observo que dentro da nossa igreja, o pastor Deus terminou de passar por um deserto, no final Deus estava lá. Não estava lá? Deus estava lá. Passou com Deus? Passou com Deus. A irmã Alana, do pastor Joel, também. E Deus estava no término desse deserto. Então, para os crentes de Deus, você pode estar no deserto que for. Se você confiar no Senhor, a vitória é garantida, a vitória é certa. E Moisés atravessou o deserto sem saber para onde ia parar e o que ia acontecer. Mas quando Deus chama uma pessoa, e essa pessoa, ela não tem experiência nenhuma, Deus vai treiná-la. Deus vai pegar e vai colocar alguém no caminho para ensinar o caminho que essa pessoa tem que andar. E como ser um bom obreiro ou crente na presença do Senhor. Então Moisés chegou até a terra de Midian, sentou num poço e ficou ali. E de repente aparecem os filhos do sacerdote Jetro, ali com seus rebanhos para dar água. E os pastores chegaram para tirar a paz das moças e não deixaram de utilizar o poço. Moisés enfrentou eles, se dispersaram e encheu as vasilhas de água lá. E os rebanhos tomou a água e as meninas foram embora para casa. Chegaram em casa, as moças falaram para o pai sobre o que aconteceu. Ele perguntou: foi um egípcio que fez isso? Ele falou: quem é esse egípcio? Traga esse homem aqui. E quando chegou lá então, aí Jetro começou a ouvir a história de Moisés e começou a entender que ele precisava ensinar Moisés as coisas de Deus, porque Moisés precisava saber agora as coisas de Deus, servir a Deus com temor, com sabedoria, com obediência. Então Moisés saiu fugitivo, homicida, guerreiro, e chegou até Jetro para aprender a ser pastor de ovelhas. E aí então Moisés começa o seu ofício de pastor de ovelha. Em determinado dia, ele sobe no Monte Horebe, uma ovelha se dispersa um pouquinho, ele vai atrás e ele encontra uma sarça ardendo em fogo. E ele tem o desejo de olhar porque ela não se consumia e queria saber o que está acontecendo. E nesse momento então, Deus fala com Moisés: Moisés, acredito que foi a voz de teu irmão que deve ter tremido na sarça. Disse: eis aqui, Senhor. Ele disse: não olhe para mim, não olhe, tira suas sandálias, que esse lugar é santo. E Deus começa a falar com Moisés. Ali começa o ministério de Deus com Moisés. Começa Deus falando, dando as coordenadas do que Moisés deveria fazer. Ele encaminha Moisés então a ir até o Egito tirar esse povo de lá. Mas Moisés começa a questionar com Deus. Começa a: quem sou eu? Vai lá, o que eu vou dizer? Você vai dizer: eu sou o que sou, te enviou. Vai chegar, vai se apresentar ao povo que está lá, porque eu vou ser contigo. Aí Deus começa a poder a Moisés: o que você tem na mão? Aí eu tenho uma vara, joga no chão, virou uma cobra, pega na cauda dela, virou a vara, coloca a mão no peito, coloca, tira, sai da prova, coloca de novo, sai sangue. Então, Moisés, é só você entender que eu tenho poder e eu vou fazer tudo isso. Ah, mas eu sou muito pesado de boca, de língua. Quem fez a boca do homem? Quem fez o cego? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Não fui eu, Moisés. O teu irmão Arão te acompanhará nessa jornada. E ele então segue, chega em casa, fala com Jetro, e Jetro então diz para ele obedecer. E ele vai e encontra Arão. Então começa a peleja entre Moisés e Faraó. Começa essa peleja. E aí ele chega diante de Faraó e pede para o povo em 3 dias para o deserto para poder adorar o Senhor. E o que acontece? Faraó não deixa. E aí ele começa então a falar com Faraó as coisas que vão acontecer. As pragas que virão. 1 praga, 2 pragas, 3 pragas, até que chega a 10ª praga. Aquela que elimina, desmonta Faraó por completo. Porque é a morte primogênita e mata o próprio príncipe herdeiro do Egito. Aquele que deveria ser o rei. Então Faraó desiste de contender com Moisés e pega e liberta o povo. Manda: vai pro seu povo, vai para tudo. Mas depois Deus chega para Moisés e fala assim: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de
diz a Aerote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente deles, assentareis no campo junto ao mar. E Deus avisa para ele que vai endurecer o coração de Faraó. E Faraó endurece o coração e começa então a perseguir os hebreus. E o povo desobedece e chega nesse lugar que Deus mandou. Só que quando eles avisam, vem um exército de Faraó, muitos carros, muitos cavaleiros, todo o exército contra o povo de Israel. E ele vem para destruir por completo. Faraó diz: ó, aqui está o exército, eu sou pego uma situação. Ali é o mar, ele não tem como sair, nós estamos aqui, eles estão lá. E agora, o que vai acontecer? Então, quando eles se desesperam, e se desesperam muito, clamam a Deus, começam a buscar Deus, e Deus ouve, e Deus orienta Moisés, e Moisés diz: porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos Egípcios que hoje viste, nunca mais verei para todo sempre. O Senhor pelejará por vós. E ali então, Deus ordenou a Moisés estender suas mãos para que o mar se abrisse, que o povo pudesse passar. E do outro lado, então, Deus vai lá, manda Moisés estender com os Faraó, seu exército, seus carros, seus cavaleiros, estão dentro do mar. Deus manda Moisés estender novamente a mão do outro lado e fecha o mar. E aí ficou uma separação. O mar divide do outro lado Moisés com o povo de Deus, e do lado de cá, Faraó, um exército todo morto na praia, muitos soldados, muitas coisas aconteceram naquele dia, e foi todos destruídos. E Deus disse a Moisés: eu serei glorificado em Faraó. Ele precisa saber que eu sou o Senhor, e eu sou todo poderoso, ninguém tem mais poder do que eu. Então esse, meu irmão, é o Deus que nós servimos. Ele chama, ele capacita, ele te ensina. Se você atende o chamado, se você se coloca na posição para receber as bênçãos de Deus, você será um bem-aventurado. Eu louvo a Deus que a nossa igreja é uma igreja que ensina o obreiro a servir o Senhor. Ensina o obreiro a ser professor da escola bíblica dominical. Ensina o obreiro a ser pastor. E o nosso pastor tem selado muito com esse ministério que o Senhor tem dado a ele. Só nos deixa triste alguns obreiros que aceitam o chamado, quando vem aqui na frente e perguntam: você quer ser obreiro? Você tem? E daqui a pouco ele desanima e ele desiste, ou ele para e fica assim meio perdido dentro da casa do Senhor. Deus não chamou para ficar um perdido dentro da sua casa. Deus nos chamou para servir em espírito e em verdade. Nós não podemos estar dentro da igreja desejando voltar ao Egito, voltar ao passado, a uma vida infeliz da qual Deus nos tirou de lá. Porque Deus um dia nos chamou, Ele olhou para nós e viu que nós tínhamos condições de fazer uma obra para Ele. Então Ele vem e nos chama e nos capacita. E depois que nós estamos capacitados para fazer essa obra, aí a gente começa a desistir. Parece que não está entendendo muito bem o que tem que fazer. Mas a Bíblia nos chama muita atenção para os dias que nós estamos vivendo. Cada coisa que acontece, quando a gente presta atenção em alguns vídeos que o pastor posta lá nas mensagens, a gente vê que coisas terríveis estão para acontecer. No último que eu estava olhando, daqui a pouco nós não teremos Bíblia mais. É assim, vamos mudar a Bíblia, queremos mudar o livro de Deus, é assim mesmo. Então o que acontece? A gente tem que aprender a entender o nosso chamado. Se não entender, ainda presta a Deus. Deus vai te mostrar qual é a função, o que você precisa exercer dentro da casa do Senhor. Para que você foi chamado? Por quê? Por que você foi chamado? Será por quê? Né? E para que fomos chamados? Fomos chamados, cada um tem um chamado diferenciado. Cada um sabe o que Deus quer fazer. Se não sabe ainda, está na hora de procurar saber. Mas o importante é se posicionar e não deixar, não se desequilibrar diante das ações de Satanás. Não se desequilibre diante das ações de Satanás. Porque a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. E até que nos últimos dias, se fosse possível, ele enganaria a muitos escolhidos. E a gente está vendo muitos escolhidos sendo enganados por Satanás, infelizmente. Mas eu louvo a Deus que ainda tem um povo que resiste
que precisa continuar firme na presença do Senhor, porque o Senhor um dia virá buscar a sua igreja e nós precisamos estar preparados, atendendo a nossa chamada, para que o Senhor possa nos levar consigo. Não queremos ouvir e nem podemos ouvir aquela palavra que, como se contaram com Jesus, ele vai dizer: eu cantei, eu preguei, eu evangelizei, eu fiz isso. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque se Jesus não falar isso, é porque alguma coisa faltou na sua vida em relação ao servi-lo em espírito e em verdade. Guarda isso no seu coração. Hoje, no mundo, muitas pessoas estão morrendo sem salvação, outros estão nas orgias da vida, mas nós estamos dentro da casa do Senhor. É um rico privilégio estar aqui e poder adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde a igreja do Pai do Senhor. Convido os obreiros para orar sobre a igreja. Ontem eu estava conversando com os meninos ali, e assim, num rápido observação nós vimos, e eu ainda perguntei por que Jesus permite tanto isso aí para que a nossa igreja exercita. Rapidamente eu vi 4 pessoas que foram curadas de câncer e uma que foi curada de AIDS. Interessante que essas coisas tenham ocorrido em nossa igreja e a divulgação disso não sai, mas a nossa igreja sabe perfeitamente que o nosso Deus cura câncer, cura AIDS, ressuscita mortos e qualquer outra espécie de enfermidade. Porque conforme a preletora desta noite bem lembrou, nós temos posicionado na presença do Senhor para que cumpra nas nossas vidas aquilo que Ele tem nos ensinado, que a pregação do Evangelho seria acompanhada de milagres e maravilhas. Estenda suas mãos para cá e vamos falar com o Senhor. Grande Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, apresentamos a Ti os obreiros, Senhor, que estarão com a tarefa sublime neste momento de orar e ungir sobre a vida de cada um dos Teus servos. E pedimos que o Senhor venha realizar um milagre na vida do Teu povo nesta noite. Que todos aqueles que receberem a oração com unção, o Senhor possa colocar as Suas mãos sobre os Teus obreiros e realizar um milagre para a honra e glória do Teu santo nome e para a edificação das nossas vidas espirituais. Estaremos intercedendo por aqueles que aqui estão e também por aqueles que nos acompanham na live. Realiza o milagre, ó Deus, assim pedimos em nome de Jesus. Aí, pode vir. Lembrando aos irmãos o que está escrito nas Escrituras Sagradas, e principalmente através do Tiago, irmão do Senhor. Ele já dizia que aquele que se aproxima de Cristo creia que Ele existe, que é galardoador dos que buscam, que não haja dúvida no coração de nenhum de vocês, porque não havendo dúvida, certamente o milagre vai estar sobre as nossas vidas nesta noite. Feche os teus olhos, ó Deus, pode começar a orar e ungir. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez queremos falar contigo nesta noite e apresentando os teus filhos que aqui estão diante de ti. Nós
não sabemos quais são os seus problemas, as suas dificuldades, portanto, lhe pedimos ao Senhor que pela tua onisciência o Senhor venha ouvir a oração de cada um deles. Nós tão somente estaremos unidos a Deus e como as nossas mãos sobre eles para que o milagre venha a ser realizado através da autoridade que há no teu nome, pois o teu nome, Jesus, é o ungido perfeito para a realização de todo e qualquer espécie de milagre que o ser humano possa receber nesta terra. Aqueles que estão enfermos, Senhor, usa misericórdia, repreendendo toda sorte de mal, dores de cabeça, dores na coluna, no coração, no rim, no pulmão, dores nos ossos, Senhor, dores dos nervos, repreenda, Senhor, toda a obra do adversário contra a vida dos seus filhos. Nós oramos agora que toda a enfermidade seja desfeita, Senhor, todo quanto é espécie de mal seja desfeito pelo poder que há no teu nome. Ainda pedimos, Senhor, por aqueles que nesta noite buscam a Ti para que possam, Senhor, alcançar uma libertação. O Senhor olhando a tribo de Judá, que tem poder e autoridade para cortar laços e quebrar correntes, venha deixar livre aqueles que me buscam nesta noite, cumprindo assim a Tua palavra que nos ensina, e se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, o Senhor venha libertar então das drogas lícitas, das drogas ilícitas, dos maus hábitos, maus costumes, das fraquezas espirituais, as coisas que têm atrapalhado os teus filhos a caminhar em tua presença. Assim intercedemos por aqueles que aqui estão e também por aqueles que nos assistem na live. Senhor, ainda queremos lhe pedir por aqueles que estão desempregados. Temos grandes testemunhos aqui de que o Senhor tem aberto constantemente as portas de trabalho para que teus filhos pudessem ganhar o pão de cada dia. Continua a realizar este milagre, pois nós sabemos que o Senhor é aquele Deus que abre portas aonde não tem porta, que é aquele Deus que abre caminhos aonde não há caminho. Vem operar este milagre para a honra e glória do teu santo nome. E apresento nesta noite, Senhor, o teu servo que nos trouxe, Senhor, os louvores da tua casa, direção dos trabalhos da tua casa. E apresento também o grupo de louvor da nossa igreja, que o Senhor possa recompensar a cada um dos teus filhos e filhas que têm se dedicado através da música sacra para trazer edificação para as nossas vidas espirituais. Recompensa a cada um deles, Senhor. Também lhe apresenta a sua serva que louvar a ti nesta noite, Senhor. Venha recompensar a vida ministerial de cada uma das suas filhas e abençoando todos aqueles que pertencem, Senhor, ou têm esse ministério de louvor da nossa igreja, Senhor. Continua abençoando para a glória do teu nome, a tua serva também que nos trouxe a administração da tua palavra. Continua abençoando a vida ministerial dela e de todos os proletores da nossa igreja. Louvado e agradecido seja o teu nome. Ainda lhe apresento os professores da escola bíblica dominical, tanto os professores dos adultos quanto dos adolescentes e das crianças, que o Senhor possa continuar a usar a cada um dos seus filhos, para que tenha facilidade, Senhor, em se debruçar sobre as lições, para trazer o que há melhor para o crescimento espiritual da nossa igreja. Ó Pai Santo e amado, também quero lhe pedir pela diretoria da nossa igreja, a cada um dos irmãos que exerce carne e confiança, estenda as mãos sobre a vida dos seus servos, para que possa continuar a produzir os seus departamentos, Senhor, pelos quais foram chamados por ti, ainda no decurso deste ano. Meu amado irmão em Cristo Jesus, meu amado irmão, tome posse da tua bênção nesta noite, receba a tua vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de orar pelos oprimidos, alguém traga para mim aquela senhora que está sentada. Nós vamos fazer uma oração especial para ela.
senhora é serva de Deus? Não. Já aceitou Jesus outra vez? Está afastado? E está precisando voltar para Jesus hoje. Na verdade, a sua situação é muito mais crítica do que o que a senhora está falando, né? A senhora precisa voltar para Jesus. Sabe disso? Quer voltar neste momento para Jesus? Eu não entendi. Por respeito, por amor à sua alma, a senhora precisa voltar para Jesus. Amanhã é outro dia. A senhora não tem ideia do que Jesus pode fazer na sua vida ainda nesta noite. Postergar essa oportunidade é por fim da vitória que o Senhor quer dar nesta noite. Se quer voltar para Jesus, então feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a entrar na cidade santa pelas portas. Senhor, tu sabes que eu preciso do milagre da minha vida nesta noite. Eu confio que o Senhor irá realizar esta obra da minha vida. Os obreiros podem pôr as mãos sobre a vida dela e auxilia-me. Senhor, nós repreendemos neste momento toda ação do adversário contra a vida dela. Nós repreendemos toda a obra do mal do Senhor contra a vida dela. Nós repreendemos tudo aquilo que foi feito em terreno e completo, tudo aquilo que foi feito em obra e barbaria. Nós ordenamos agora que todas as obras das trevas sejam de respeito pela autoridade que há no teu nome. Tenha misericórdia, Senhor. Aquilo que o adversário tem posto na vida dela, nós repreendemos agora pelo poder que há no teu nome. Nós ordenamos agora que toda obra do mal vai embora em nome de Jesus. Que toda obra do mal vai embora em nome de Jesus. E decretamos o seu milagre na vida dela. Repreenda todo este mal. Repreenda toda essa dor. Repreenda toda essa doença. Nós ordenamos que todo mal seja desfeito pelo poder e autoridade que é em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar. Me parece que ela veio mancando e voltou caminhando. Aqui tem um Deus vivo. Estenda as mãos para cá e vamos abençoar os nossos Deus. Deus santo e maravilhoso, tu conhece a cada um desses homens e mulheres que quer no grupo de obreiros da nossa igreja. Continua com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles, abençoando a vida espiritual, pois não nos adianta ganharmos o mundo inteiro, perdendo a nossa própria alma. Então, Senhor, vem abençoar a vida espiritual de cada um, a comunhão, Senhor, de cada um dos teus servos contigo. Abençoa também, Deus, na vida ministerial, que possa continuar a crescer na graça do conhecimento que há em Ti. Lhe pedimos, ó Deus, abençoa a vida familiar dos teus servos, abençoa a vida social dos teus servos, a vida financeira, ó Deus, aplaca a fúria do adversário contra as finanças dos teus servos e conceda vitória, Senhor, em cima dos projetos de cada um deles. Queremos acrescentar aqui também a este grupo de obreiros, o teu servo pastor Tado, que tem sido também o ajudador da tua obra e se encontra enfermo
enfermo, Senhor. Ele precisa da cura divina nesta noite. Que o Senhor possa conceder o teu céu, o milagre da cura divina. E todas as bênçãos que nós temos aqui pedido a cada um dos obreiros, que ele também possa receber, pela honra e glória do teu santo nome. Nós te glorificamos, Senhor, pois tu tem levantado este grupo de obreiros para enfrentarmos as grandes batalhas do presente século. Nós temos dito constantemente que guerras vêm e guerras vão, mas os nossos soldados são eternos. Glorificamos pela capacidade que o Senhor tem dado a cada deles, pela tua autoridade na vida deles. Continua derramando desta graça abundantemente sobre a vida de cada um dos teus servos. Amados obreiros do Senhor, tomemos posse das bênçãos do nosso Deus sobre as nossas vidas. Recebamos também a nossa vitória nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Convido os diabos para estar com os dízimos e as ofertas, enquanto nós damos os nossos avisos. Amanhã, sexta-feira, temos o jejum. E lembrando que o círculo de oração, a oração ela se inicia às 3 horas até às 18 horas. Cada um dos irmãos que estiverem disponíveis em suas casas, vamos orar ao Senhor. Nos vir na casa do Senhor para fazermos aquilo que Deus tem ordenado para cada um de nós. E orar uns pelos outros, não somente pelo círculo de oração, mas por cada um de nós, pela nossa cidade, pela nossa igreja, porque sabemos que é somente orando ao Senhor que Deus Ele nos abençoa, que Deus traz a vitória para as nossas vidas. No sábado tem o culto dos adolescentes às 19 horas, todos os irmãos já estão convidados. Domingo às 8 horas da manhã, escola bíblica dominical, e às 7 horas o culto público. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de nós. Vamos orar ao Senhor nessa noite através do presbítero David. Salve o nosso Pai do Senhor. Oremos a Deus. Glorioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Te agradecemos, Senhor, por mais esta noite diante da tua presença, pela alegria que o Senhor tem depositado nos nossos corações, pois sabemos que coisas extraordinárias o Senhor fez aqui neste culto, pois verdadeiramente viemos para te adorar, Senhor, e para te servir, e que venhamos, Senhor, em todo o tempo estarmos firmados diante dos caminhos do Senhor, pois sabemos que somos 100% dependentes da tua presença. Abençoe, Senhor, a cada vida que aqui está nesta noite, a cada um dos teus servos que vieram para engrandecer e exaltar ao teu nome, meu Pai. Leva a cada um de nós para os nossos lares, debaixo da tua proteção, e continua, Deus, conduzindo esta igreja, pois sabemos que o Senhor é o nosso alvo. Pois por isso, Pai, te agradecemos nessa noite pelos benefícios que o Senhor tem concedido sobre as nossas vidas. É por isso, ó Pai, te glorifico mais uma vez, e que nessa noite, Senhor, as tuas bênçãos sobre o teu povo. É o que eu oro e te agradeço, Deus, no nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor eterno Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor. Vamos em paz, está terminado no nome de Jesus. Amém.